Fala turma, professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. Chegamos em nossa 29ª aula dessa maratona de estudos. Pois é pessoal, estamos nos aproximando de 30 aulinhas de matemática durante esse período de pandemia. Muitas aulas, né? Agradeço a você que nos acompanharam durante todo esse período, que não perderam aula, que responderam todas as atividades e desafios. Então pessoal, na próxima aula, que é a nossa 30ª aula, nós queremos iniciar a revisão para que nós possamos fazer a nossa segunda avaliação. Estamos nos aproximando das férias, né? Estamos nos aproximando do final desse ensino remoto, dessas aulas online por esse ano, e aí nós precisamos fazer a nossa segunda avaliação. Então, nós iremos fazer revisão, depois avaliação, para que nós possamos fechar o ano de 2020 com nossas aulas remotas. Então, pessoal, em nossa 29ª aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 7º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre triângulos. Na verdade, vocês já estudaram os triângulos, nós já falamos de triângulos. O que é que nós vamos falar nessa aula de hoje? Sobre a condição de existência de um triângulo. Pois é, nós vamos ver se é possível formar triângulos com lados aleatórios. Ou seja, você acha que pegando 3 segmentos de medida qualquer, independente das medidas que eles apresentam, nós podemos formar um triângulo? É isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Então, o objetivo dessa aula é isso, entender a condição de existência de um triângulo. E aí, vamos embarcar nessa aula de hoje? Então, pessoal, para iniciar, nós vamos lembrar, em qualquer triângulo, a medida de qualquer lado deve ser sempre menor que a soma dos outros dois lados. Um triângulo é formado por 3 lados. Portanto, a medida de um lado não pode ser maior que a soma da medida dos outros dois. Isso é chamado de condição de existência. E aí, nós vamos ver passo a passo como isso funciona. Então, para iniciar, nós vamos escrever aqui vários segmentos de medidas com medidas diferentes. Eu vou escrever um segmento de medida com 4 centímetros, vou escrever um segmento de medida com 5 centímetros, um segmento de medida com 9 centímetros, e um quarto segmento de medida com 12 centímetros. O que é que eu quero saber sobre esses segmentos? Se é possível formar triângulos usando todos esses segmentos de 3 em 3. Será que é possível formar um triângulo usando o segmento com 12 centímetros, com 9 centímetros e com 4 centímetros? Será que é possível formar um triângulo usando o segmento de 4 centímetros, de 5 centímetros e de 9 centímetros? É isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. E aí, vamos juntos? Então, a princípio, preste atenção. Eu tentei formar um triângulo usando o segmento de 9 centímetros, de 5 centímetros e de 4 centímetros. Aí eu não consegui. Por que eu não consegui? Porque quando eu somei 5 mais 4 deu 9. A soma de dois lados foi exatamente igual ao terceiro. Não pode. Na condição de existência ele diz que a soma de dois lados tem que ser maior que a soma do terceiro. Portanto, aqui nós vimos que se nós, por exemplo, quisermos unir esse de 5 com esse de 4, ficará exatamente do mesmo tamanho desse 9. Então, a parte interna, nós não conseguiríamos escrever. Portanto, nós já vimos que usando o segmento de 5 centímetros, de 4 centímetros e de 9 centímetros, não é possível escrever um triângulo. Vamos para o próximo? Aí também nós utilizamos 5 centímetros, 4 centímetros e 12 centímetros. Não conseguimos escrever um triângulo. Por que não conseguimos? Porque 5 somado com 4 é 9, 9 é menor que 12. Ficaria impossível nós escrever um triângulo mantendo a região interna, sendo que a soma de dois lados é menor que o terceiro. Portanto, não satisfaz a condição de existência. Não é possível escrever um triângulo usando esses 3 segmentos de medida. Vamos para o terceiro caso. No terceiro caso, sim, é possível escrever um triângulo usando o segmento de 4 centímetros, o segmento de 9 centímetros e o segmento de 12 centímetros. Por quê? Porque 4 mais 9 é 13 e 13 é maior que 12. 12 mais 9 é 21. 21 é maior que 4. 4 mais 12 é 16. 16 é maior que 9. Portanto, nós escrevemos o nosso triângulo. Um com a medida de 4 centímetros, outro lado com a medida de 9 centímetros e o terceiro lado com a medida de 12 centímetros. Aí sim, satisfaz a condição de existência.
Portanto, gente, é importante que no ato de escrever um triângulo, nós precisamos ficar atentos sobre a condição de existência. Senão, não estaríamos escrevendo um triângulo. E aí, vocês entenderam o passo a passo dessa condição de existência? Vocês viram que não é possível que se forme triângulos quando a soma de dois lados é menor que o terceiro lado? Então, agora nós vamos falar de outras habilidades do triângulo. Quais habilidades? A soma dos ângulos internos de um triângulo. Nós vimos que os elementos formadores de um triângulo são os vértices, os lados e os ângulos internos. Agora, nós vamos entender que em qualquer triângulo, se você somar os três ângulos internos, a soma dessas medidas não pode ser maior nem menor que 180 graus. Tem que ser exatamente 180 graus. Então essa é uma habilidade importante, porque quando nós formos trabalhar com triângulo e principalmente explorar as habilidades de ângulos internos, precisamos estar cientes. A soma de três ângulos internos de um triângulo qualquer mede 180 graus. Então, pessoal, aqui, por exemplo, olha, nós temos um triângulo onde um ângulo interno mede 3x. O outro ângulo interno mede x. E o terceiro ângulo interno mede 2x. O que é que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte: determine a medida de cada ângulo interno do triângulo abaixo. E aí, como é que nós vamos descobrir quanto mede cada ângulo interno desse triângulo? Aí é fácil. Basta nós explorarmos as habilidades das expressões algébricas. Como? Olha o que é que nós vamos fazer. Nós vamos pegar cada ângulo daquele lá escrito, somar os três. E as suas medidas somadas tem que dar 180. Quando a gente escreve isso, escrevemos o quê? Uma equação do primeiro grau. O que é que nós vamos fazer agora para solucionar esse problema? A princípio, nós vamos somar os três termos algébricos semelhantes. 3 mais 2, 5 mais 1, 6. 6x teremos no primeiro membro, mas estamos procurando o valor de x. Por que estamos procurando o valor de x? Para que seja possível encontrar a medida de cada ângulo em grau. Portanto, o 6 estava multiplicando e passou dividindo. Ficamos com x é igual a 180 dividido por 6. E 180 dividido por 6 é 30. X mede 30 graus. Aí agora é que nós vamos substituir x por 30 graus em cada ângulo e encontrar a medida dele em graus. Então, aí nós ficamos assim, olha. Aqui é 3x. Aqui é x e aqui é 2x. Aí nós fomos adicionando. 3 vezes de 30, 90. Depois, 2 vezes de 30, 60. Depois, 30, porque x é 30. Se você somar os três, for superior ou inferior a 180, está errado. Vamos conferir. Portanto, 90 com 30, 120 graus. Com 60, 180 graus. Portanto, vocês sabem que esse símbolozinho aqui significa graus. É uma unidade de medidas. Então, gente, nós estamos dizendo que cada ângulo desse daqui tem suas medidas específicas. 90, 30 e 60. E que somado entre si dá 180. Viu como é fácil encontrar as medidas de um ângulo interno de um triângulo, sabendo quanto mede todos os ângulos internos de um triângulo juntos? Então, é muito fácil, né? Então, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Nós vimos as habilidades básicas em relação a triângulo, desde a condição de existência quanto à soma dos ângulos internos. Espero que vocês tenham aprendido. Se tiver dificuldade, reveja o vídeo. Ao responder a atividade, tenham cautela, paciência, né? Não chutem, analisem. Um forte abraço e até o próximo encontro.